Graça e paz, amados, na bênção, boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. Agora é madrugada, 5 e pouco da manhã. E estou aqui meditando na palavra, eu já orei, falando com o papai, e resolvi fazer esse vídeo, um vídeo diferente, na cama com Deus. Na cama com o Senhor Jesus, na cama com o Espírito Santo. E eu quero aqui nesta cama, no meu quarto, neste lugar sagrado, eu quero compartilhar uma palavra contigo. Amém, amados? Vamos lá. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. O tema é: Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor diz a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eita Deus, glória a Deus, aleluia Jesus. Olha só, amado. Primeiro ponto que nós temos que ver aqui, primeiro ponto que nós temos que observar é o plano de Deus, o projeto de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. É tudo sobre Deus, tudo para Deus e tudo é de Deus. Olha só, quando Deus criou a terra, no início de Gênesis, a terra era vazia, fora de forma, sem forma, e Deus resolveu criar tudo, formar tudo. Deus criou, Deus formou, Deus fez tudo. Tudo do jeito dele. E aí Deus forma um homem, forma Adão. Então Deus entrega tudo na mão de Adão. Então tudo que viesse depois era debaixo da bênção de Adão. Porque o projeto com Deus era com Adão, porque ele já tinha criado tudo e colocado na mão de Adão. Depois Deus vem e com Noé. Deus recomeça, Deus dá uma nova chance e recomeça com Noé. Então tudo estava agora debaixo da mão de Noé, debaixo da bênção de Noé. Tudo que viesse era através de Noé, porque Deus já tinha criado tudo, entregado na mão de Noé. E agora Deus vem com Abrão. Aí Deus escolhe Abrão e faz promessas a Abrão. Então Deus já tinha criado tudo, já tinha formado tudo, e agora ele entrega na mão de Abrão e diz que agora, olha Abrão, eu farei de ti uma bênção, você vai sair do meio da sua parentela, você vai sair da sua terra, você vai largar tudo para trás, não vai olhar para trás, deixa tudo e vai para onde eu vou lhe mostrar. E eu farei de tu uma bênção, e vou engrandecer o seu nome, tu serás uma bênção, e todas as famílias, todas, amado, não são algumas famílias, não são algumas famílias, são todas as famílias serão abençoadas
através da vida de Abrão. E todos, não são alguns, todos aqueles que abençoasse Abrão seriam abençoados. E todos aqueles que amaldiçoasse Abrão seriam amaldiçoados. Então, olha só, para as famílias serem abençoadas, né, todas as famílias seriam abençoadas através de Abrão. Mas para elas serem abençoadas, primeiro elas tinham que abençoar Abrão. Primeiro elas tinham que abençoar Abrão. Se elas não abençoassem Abrão, se elas amaldiçoassem Abrão, elas seriam amaldiçoadas. E se elas não abençoassem, não seriam abençoadas. O que Deus traz aqui para nós essa reflexão? Deus ainda continua criando e continua entregando na mão de pessoas. Ele tem os escolhidos e ele entrega. Às vezes Deus cria uma empresa e entrega na mão de uma pessoa, de um empresário. Então tudo que vem depois daquela empresa, funcionários, capitais, materiais, patrimônios, tudo que vier vem debaixo da bênção daquele proprietário, daquele empresário que Deus o escolheu para entregar na mão dele, porque Deus tem um projeto, um plano com aquela empresa. Então todos que estão ali estão debaixo da cobertura daquele empresário. E todos aqueles que lhe obedecer, que fizer o que tem que ser feito, serão abençoados, receberão seu salário, prosperarão e aí vai, né? Da mesma forma, na política, por exemplo, toda autoridade é instituída por Deus. Aí Deus permite, né, tem a vontade permissiva de Deus, Deus criou, Deus preparou e Deus entrega na mão de uma pessoa. Sendo direita, esquerda, sendo bom, sendo mal, Deus que escolheu. Deus entregou para Sírio, Deus entregou para o rei da Babilônia, então Deus entrega. Porque Deus tem um projeto, Deus tem um plano, é tudo sobre Ele. E todo aquele que seguir o projeto de Deus, o plano de Deus, as coisas acontecerão. Então o que Deus diz? Ora pelas autoridades. Então, ou seja, independente se é direita, se é esquerda, nós temos que orar por eles para que Deus venha trabalhar na vida dele, para que o propósito de Deus se cumpra através da vida dele. Então o nosso papel é orar. Amém? Assim também é na família. Deus também construiu a família. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Então Deus escolhe um homem, dá a ele uma esposa, e dá a eles filhos, dá a eles ou filhos espirituais, ou seja, tudo que vier daquela família, casa, bens, filhos, tudo que vier está debaixo da cobertura do homem, está debaixo da bênção do homem, da autoridade do homem, da sua esposa, aí vem seus filhos, netos, bisnetos, tudo que vem debaixo da cobertura daquele homem, porque é propósito, promessa, projeto de Deus. Assim também é na igreja, assim também é na igreja. Deus escolhe um ministério, Deus cria um ministério e ele escolhe um pastor, ele escolhe um líder e entrega esse ministério na mão desse líder. E tudo que vem daquela criação daquele ministério em diante, todas as ovelhas que vão vir, os membros, pastores auxiliares, diáconos, presbítero, evangelista, missionário, tudo que vem, as igrejas que vão crescendo, tudo que vier estão debaixo da bênção daquele pastor, daquele líder que Deus escolheu. E todos aqueles que estiverem debaixo da obediência, todo aquele que estiver debaixo da honra, serão abençoados, serão honrados. E todo aquele que estiver fora da obediência, debaixo da desonra, será desonrado e serão amaldiçoados. É muito sério isso, porque não é sobre o líder, não é sobre o patrão, sobre o empresário, não é sobre o político, é sobre o projeto de Deus, o plano de Deus. E as pessoas precisam entender isso. E eu conversando com um amigo meu, o pastor Cristiano. O pastor Cristiano é um grande amigo e ele é pastor de uma congregação. A sede é o fundador
e o presidente da sede é o Bispo Gilman, meu amigo também, grande amigo, Bispo Gilman. E a sede é lá em Planaltina, DF, Planaltina, Distrito Federal. E o pastor Cristiano, ele é o pastor, ele foi levantado a pastor da congregação aqui em Planaltina de Goiás. E ele foi orar assim que ele recebeu essa incumbência, essa honra, esse privilégio de pastorear uma congregação. Ele foi orar. E ele orou na madrugada, e fazendo consagração e orando. E Deus deu para ele essa palavra de Abraão. Mas conversando, e ele falou comigo a respeito disso. Falou, pastor Joelson, Deus falou comigo e eu entendi o projeto de Deus. Deus formou o ministério, a igreja de Cristo, de Jesus Cristo, Vida Nova, e Deus entregou na mão do bispo Gilman. Bispo Gilman, ele é o fundador, ele é o pastor presidente, porque Deus lhe deu. E todos aqueles que vêm debaixo da bênção, todos que vêm abaixo dele, estão todos debaixo da autoridade dele. Então, enquanto eu tiver, olha só que forte, enquanto eu tiver debaixo da bênção do bispo Gilman, enquanto eu estiver debaixo da obediência do bispo Gilman, enquanto eu estiver honrando o bispo Gilman, respeitando o bispo Gilman, obedecendo o bispo Gilman, seguindo a visão do bispo Gilman, eu serei abençoado, a minha família será abençoada, eu prosperarei, minha família prosperará, meu ministério prosperará. Mas no dia que eu achar que eu sou melhor do que o bispo Gilman, no dia que eu deixar de honrá-lo, deixar de respeitá-lo, ouvir falar mal dele e eu não protegê-lo, ou falar mal dele, no dia que eu fizer ao contrário, a maldição será sobre a minha vida e a minha família. Rapaz, isso é muito forte, meu Deus. E tem pessoas que não têm ainda essa visão. Tem pessoas que estão na igreja, ou que estão no trabalho, ou que estão na família, ou que estão na política, e ele acha que é do jeito dele, que é da maneira dele, e não tem essa visão. Ei, amado, não é sobre você, não é sobre eu, não é sobre Deus. É um propósito de Deus. Então, amado, se Deus te escolheu para estar na empresa, abriu a porta para você estar na empresa, respeita, obedeça, honra o seu patrão, o seu encarregado, o seu líder. Se Deus te chamou para a igreja, te colocou naquela igreja, naquele ministério, honre o seu pastor, honre a sua liderança, respeita, obedece, para que você prospere. Se Deus te colocou na família, te deu um pai e uma mãe, talvez não seja o que você queria agora no momento, mas foi os pais e as mães que Deus te deu. Honre, respeite. Até porque o primeiro mandamento, com promessa, é honrar pai e mãe, né? Para que prospere e tenha vida longa. Então, amado, tudo é sobre Deus. As autoridades estão abaixo, instituídas por Deus. Então, amados, essa é a palavra. Amém? Obedeça a sua autoridade, honre sua autoridade e faça para que você seja abençoado, próspero, feliz. E sua família também. Amém? Eu quero orar por você e antes de orar, eu quero te pedir, né? Se inscreva no canal do Ministério Nova Chance, se inscreva no canal, nos ajude. Nós estamos com 141 inscritos, precisamos chegar a pelo menos 1000, mas a meta é 1 milhão. Nos ajude, não é fácil, mas nos ajude, amém? Nos ajude. Compartilhe também, compartilhe para as outras pessoas, né? Tá no Facebook, no Instagram, compartilha no WhatsApp, sabe? Você que tem Kawaii, você que tem as outras plataformas, né? TikTok e tal, deixa Deus te usar, amém? E aperta o like, deixa um comentário, tá bom? Isso vai nos ajudar muito, amém? Louva a Deus pela sua vida e